fica sempre parecendo que o suicídio é tipo uma escolha. Poder falar um pouco mais, a conversar. Mostra o tanto que ainda o suicídio é um tabu. A gente precisa falar de suicídio, mas a gente não pode falar de suicídio porque isso pode estimular o suicídio. Muito bem-vindos a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico e consultor empresarial. E hoje, no nosso episódio, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. Nós estamos aqui com a convidada ilustre, a doutora Laiane Corgozinho. Falei certo o nome? Falou. Falei, é isso aí. Ela é médica, psiquiatra, psicogeriatra, ela é formada pelo FMG, USP e Instituto Raul Soares. Currículo de peso, hein, doutora? Obrigada. É isso aí. Nós estamos também com a Isabela Fernandes e também com a Juliana Soares para os debates. Então, doutora, iniciando o nosso bate-papo, né, falar sobre uma coisa muito importante, uma coisa que traz para a gente uma questão assim de que a gente tem que reconhecer que a saúde dos brasileiros, né, em relação à prevenção ao suicídio, né, a essas mazelas psíquicas tem crescido cada vez mais. E por ser setembro, nós decidimos falar e trazer um especialista, né? Uma psiquiatra que trata de pessoas e que possa falar um pouco mais para a gente. Então, né, eu quero abrir com uma pergunta, né? Por que Setembro Amarelo? Acho interessante a gente pensar, né, no Setembro Amarelo, primeiro porque fica sempre parecendo que o suicídio é tipo uma escolha. É uma escolha da pessoa, que a gente pode... que a gente está isento sobre isso, né? Como uma questão de saúde pública. E aí, quando a gente para e pensa, por exemplo, um cardiologista, quantas pessoas você tenta prevenir um infarto? O cardiologista não tem dúvida nenhuma que ele quer prevenir o infarto. Mas... pensando em estatísticas, o número de pessoas que falecem por suicídio é excessivamente alto e a gente tem poucas ainda medidas de saúde pública sobre isso, né? E com talvez medidas até de custo efetivo, custo muito menor do que pensar num infarto ou medidas posteriores, né? Quando você vai submeter alguém tem um infarto, você vai fazer um cateterismo, qual que é o custo disso? Quando você vai prevenir alguém de tentar suicídio, o custo disso é muito, muito menor. Então, pensando nessa perspectiva, né, que a gente previne muito pouco, pensa pouco no suicídio e fica pensando nisso como uma opção da pessoa. Que a pessoa pode escolher não fazer ou fazer. E é interessante isso que você falou, porque os órgãos, né, os órgãos públicos, na verdade, as grandes instituições, eles pensaram justamente, né, no Setembro Amarelo, né, em relação à prevenção, para poder dar voz justamente a isso, a poder falar um pouco mais, a conversar, porque a gente sabe Exatamente. Que as mídias não podem mostrar muito justamente para não trazer em voga, né, pessoas... meio que não estimular, né? Exatamente, o estímulo. Porque são coisas que até assim, é uma contraposição, porque como que a gente fala de um assunto tão delicado que é o suicídio, né, sobre a prevenção do suicídio, mas em contrapartida também as mídias não podem mostrar quantos médicos, profissionais da saúde que têm suicidado, assim, sim, enfim. Sim. Esse é um contrassenso, né? Porque mostra o tanto que ainda o suicídio é um tabu social, mundialmente ainda é um tabu. E pensa só, a gente precisa falar de suicídio, mas a gente não pode falar de suicídio porque isso pode estimular o suicídio. Eu acho também que não dá para a gente banalizar isso e a mídia propiciar qualquer tipo de cenas assim, sem nenhum zelo
com respeito do público, né? Agora, o Setembro Amarelo é nessa função, né? Da gente prevenir, da gente falar, da gente desmistificar, de reduzirmos a incidência que vem cada vez crescendo mais, que a gente sabe que a gente poderia prevenir isso com um custo muito menor, mas a gente faz muito pouco por causa do nosso tabu, né? Social, do nosso tabu do que é uma doença psiquiátrica, do que é um profissional estar trabalhando exaustivamente e isso é correto, né? Isso é permissível. Na verdade, muitas pessoas acham até isso bonito, né? Exatamente. Eu sou workaholic, mas não sabe a bobagem que está falando, né? Porque também são termos criados aí no empreendedorismo, né? Nessa questão de trabalhar em excesso é maravilhoso, mas, gente, nada em excesso é maravilhoso. Não. Nada. Tem que ter uma percepção de equilíbrio. Né? Não adianta, porque a pessoa vai entrar em burnout, vai entrar outros problemas psiquiátricos ali, e a pessoa e é uma doença silenciosa. Uhum. Né? Não é uma coisa que a gente consegue verificar. Por exemplo, a obesidade. Você está ali fadigado, você já está, né, tomando peso e tal. Ali você consegue identificar. Né? Já a pessoa que está com sintomas, às vezes ela não sabe que ela está. Ou, às vezes ela considera ela não isso... fala, né? Ela acha que é normal, é uma tristeza, é a situação. Isso vai passar? Que isso vai estresse passar. momentâneo. Você falou uma coisa que me relembrou aqui, dessa questão do trabalho, que eu acho que até considerando o podcast, acho que é interessante. A gente sabe que tem várias profissões que têm maior índice de suicídio, né? Médicos, que é o Tá no topo da lista. Mas você pode pensar outros, por exemplo, veterinários, que também têm acesso a muitas drogas. Uhum. Do grupo dos médicos anestesistas, tem altas taxas de suicídio. Pensa só, também populações que não falar sobre suicídio, como que isso também é alto. Por exemplo, Japão, elevada taxa de suicídio. Populações que não falam, né, sobre saúde mental. Pessoas que trabalham com trabalhos de risco, né? Economia também, acredito que tem um valor significativo. Pessoas de alto cargos, finanças. É verdade. Então, o trabalho está muito é um fator de impacto, né? Pessoas que, às vezes, têm falências e realizam suicídios. Esse tópico que você falou... O trabalho... É um ponto relevante. E esse ponto que você falou sobre, né, a parte financeira. A parte financeira, ela justamente é um dos pontos que mais afetam e trazem esse transtorno e depois um suicídio. Isso aí assim, eu cresci vendo muitas pessoas perto de mim que suicidaram porque teve problemas financeiros. Teve uma vida muito boa. Era humilde, conquistou a vida, ganhou muito dinheiro, só que voltou de novo a perder aquela, vamos dizer assim, a sua excelência no trabalho e estar bem sucedido. E aí foi só declinando, o negócio não estava indo bem, e o que acontece? Isso gera esse gatilho. E, doutora, quais são, assim, os sinais que a família pode perceber que a pessoa está passando por um sofrimento e que eles podem estar verificando isso, né? Para poder ajudar essa pessoa. A gente pode pensar alguns elementos, né? A pessoa vir mais triste, principalmente ela começar a trazer conteúdos assim, começar a falar coisas de desesperança, né? Eu acho que a vida não está fazendo muito sentido, era melhor eu não estar aqui, era melhor eu sumir, esse trabalho acho que é melhor desistir de tudo. A gente é uma perspectiva, acho que uma crença assim que eu escuto no consultório, de ficar esperando que a pessoa fale, eu quero morrer. Uhum. Existe uma graduação, né? Até a pessoa falar propriamente que vai morrer, tem todas essas falas, né, que são conteúdos mais negativistas, até o ponto dela começar a propriamente falar, até ela planejar e até ela executar.
E essa escalada, a gente avalia isso, que perspectiva, mas é uma escuta, né? Esse é o principal dica, né? Escutar as pessoas. Acho que hoje em dia a gente escuta muito pouco. Muito pouco. Consumo de álcool, drogas, né? Exatamente. Drogas é um fator de risco. Pessoas que são muito impulsivas, que não pensam muito sobre o ato que ela vai fazer. Exemplos assim que a gente vê no cotidiano da prática, principalmente na urgência, uma pessoa que é muito impulsiva no momento de conflito, no momento de atrito, ela ateia fogo no próprio corpo. Isso eu atendi essa semana. Gente. Sorte, a paciente ficou bem, mas sim, um ato de 5 minutos. Ela falou assim, quando eu vi, eu já estava pegando fogo. Eu falei, nossa, fulano, mas por que você não procurou? Não, eu já vinha assim há 6 meses. Olha o tempo, né? Meu Deus. Até vir fazer uma coisa impulsiva assim. E assim, grupo de pessoas, você tem mais ou menos assim um grupo de pessoas com maior risco assim que você... A gente tem, com certeza, né? A gente chama de grupos de risco. A gente considera essas profissões são alertas, mas principalmente pessoas solteiras, pessoas divorciadas, pessoas que não têm filhos. Ter filhos é um fator de proteção. Pessoas que não têm vínculos religiosos. A religiosidade é um fator de proteção. Pessoas com doenças mentais, principalmente depressão, transtorno bipolar, uma taxa de suicídio até com efetividade muito maior do que a depressão. Usuários de drogas, porque tanto na intoxicação quanto na depressão, quando está passando na abstinência da droga, a pessoa pode vir a fazer esse ato. E geralmente pessoas que são usuárias são pessoas mais impulsivas. Pessoas com doenças terminais. Pessoa, eu tô com câncer, acho que é incurável. Ou recebeu aquela notícia, a pessoa fica desesperada e comete um ato. Pessoas que tiveram falência, rompimentos, um divórcio eminente, né? São pessoas que a gente tem que ficar em alerta. Entendi. E na área da saúde, os médicos, como você falou, são os mais, assim, são os que mais suicidam, né? A gente gosta de brincar, quando o médico vai atender o médico, a gente já fica mais atento, né? E o médico, ele também tem dificuldade, às vezes, de procurar ajuda, né? Total. Porque ele se automedica, ele se auto... Ele acha que ele consegue resolver ali, né? Ele tem um conhecimento técnico de medicamentos, de artifícios ali que poderiam, né, levar a uma melhora, mas esse apoio com um profissional específico, né, da saúde mental, ele tem que ser muito bem acompanhado, junto, né? Não dá para o médico só porque ele é médico, negligenciar essa necessidade, né? Totalmente. Isso é um problema, eu acho que não só da psiquiatria, acho que de todas as especialidades. O médico, como ele tem um conhecimento ali geral, ele acha que ele tem um conhecimento amplo, que ele consegue se avaliar. E a gente está se avaliando. Primeiramente, você não vai conseguir se examinar. Na perspectiva já da saúde mental, a gente tem uma visão deturpada, né, sobre a gente mesmo. O outro profissional está numa visão imparcial. E o que o médico faz isso? Adia o tratamento, faz um tratamento irregular, ou faz um tratamento com uma subdose, um tratamento inadequado, de outras doenças. Quando você vai atender o médico, às vezes ele está com uma doença num estágio mais grave, uma hipertensão mais grave, um câncer mais grave, e ele vai postergando isso. Não é nada, ele negligencia muito. Negligência. É interessante isso. E a gente tem visto... Pode. Na pandemia, vocês notaram que o aumento foi muito grande, né? Que eu vi que uma pesquisa, né, da FGV, em parceria com a Humanidades, ligada à Fiocruz, onde mais de 1.800 profissionais foram envolvidos nessa pesquisa, e 9 entre cada 10 médicos apresentou problema de saúde mental durante a pandemia. É elevadíssimo, né?
acho que da pandemia, aproveitando o tema do Setembro Amarelo, a gente ficar em isolamento é também um fator de risco. Então, na pandemia, o número de suicídios aumentou. Sim. Mundialmente. E agora, pensar a pandemia também como um estressor a mais, os profissionais da saúde trabalhando de maneira intensa sobre uma pressão muito grande, enorme. Você não sabe se você vai dar conta de dar o suporte mínimo. E isso fica insustentável, né? Médicos que às vezes estavam sempre por trás, tendo que estar ali na linha de frente também. Não, são vários colegas assim que a sorte nossa, a gente está falando aqui de BH, né, que a gente não chegou nessa calamidade igual São Paulo, por exemplo. Mas quantos colegas que eu comecei a atender e eles começaram a ter crise de ansiedade, pensando que ia vir a onda roxa, começando quadros depressivos, assim, importantes. Porque também mexe um pouco também, não só na questão dessa estrutura, vamos dizer assim, financeira, né? Porque muitos tiveram seus trabalhos ali, né? Que foram prejudicados, porque não podiam realmente fazer cirurgias eletivas, e isso traz um déficit na família, porque não tinha reserva financeira, não tinha um planejamento financeiro adequado e não sabia o tempo que isso ia durar. Isso gera uma ansiedade, isso gera uma briga interna familiar. Quantos divórcios não houveram, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E, em contrapartida, como você falou, os médicos que também já estavam, que continuavam trabalhando, tinham um excesso de trabalho muito grande e uma cobrança da família muito grande, né? A gente sabe que quem já viu essa relação médico-paciente de perto, eu posso dizer porque eu vejo os meus clientes me ligando, Cassiano, tive ontem mesmo uma médica ligando, falando, muito preocupada, aí já gera uma ansiedade, ela já fica chateada com a situação de que a família queria processá-la porque o familiar estava abandonado. E ela, na voz, quando ela me mandou, a chateação dela é tão grande, falou assim, Cassiano, esse paciente está com um cuidador, em hora nenhuma, ninguém da família veio aqui, tem semanas, só o cuidador, e eles falam que a gente não está cuidando. Você vê na voz dela aquela revolta. Então a gente fica pensando, né? E depois vem uma ameaça da família, porque não está cuidando direito, porque a gente quer um tratamento diferente e tal. Ela falou, já é um caso de cuidados paliativos, não tem o que fazer, já é muito idoso, vai falecer, ela vai fazer o que? Ela não pode fazer absolutamente nada. Então, ela faz o que está na medicina, nas mãos dela. E a pessoa fala isso. Então, isso começa a ter uma pressão psicológica para ela no trabalho dela. Imagina, ela tratando vários doentes e aí ainda chega a família e ameaça. Como que a cabeça dela fica? E aí passa o papel pro advogado psicólogo, né? Fica tranquila, não, isso acontece mesmo e tal. E a maioria dos casos nem chega a processo, é só uma ameaçazinha, é nervosismo, é o calor da situação, ansiedade da família. Sabe, gente, aconteceu agora há pouco tempo, a avó da minha esposa, ela tem 98 anos e tal, e ela estava nessa mesma situação, bem debilitada, etc. Estava bem ruim, estava indo e voltando, aquela questão toda e tal. Mas olha para você ver como é que é uma situação que deixa a família revoltada. A prima da minha esposa estava passando no corredor. Aí a enfermeira vai e me solta uma dessas, né, junto com a outra colega. Não sabia que estava a pessoa da família passando perto. Aquela senhora do quarto 373 lá, vai passar dessa para melhor. É uma coisa que se fala, gente. Sabe? Ela ficou super irritada, nervosa, chamou a enfermeira, deu um maior barraco. Literalmente.
né? Mas ela tá certa. Como assim? Aí você vai falar assim, mas peraí, o profissional da saúde que deveria cuidar fala um negócio desse, como é que você vai se sentir? Então tem todo a confiança, a né, confiança, que vai ter, os mecanismos. A gente tem que começar a entender também o todo, porque pequenos problemas ali geram, né, problemas maiores. Aí uma coisa vai levando a outra, cai e isso vai recair sobre o médico e não sobre as profissionais, ou seja, quem é o chefe ali daquele, né, do setor ali do hospital. E aí mais pressão. E aí como é que ele vai se sentir? Né? Resiliência. Se o médico ou qualquer outro profissional não tiver resiliência para saber resolver os problemas, gente, não adianta não. Vai chegar depressão, depois vai pensamentos suicidas, etc, etc. Então, são pequenas coisas em várias situações. É um complexo, né? Não é uma coisa isolada. Né? Então, são coisas que a gente precisa ficar atento, né? E alerta, né? E aí, doutor, eu queria te perguntar sobre as doenças psiquiátricas, né? Com esse comportamento suicida, assim, como é que você vê isso aí? Primeiramente, vamos pensar nas síndromes depressivas, né? O transtorno depressivo e o transtorno afetivo bipolar são as causas principais aí de tentativas de suicídio. A gente pode pensar que, na verdade, dentre essas duas, o transtorno bipolar é a que mais tem efetividade na realização do ato. Outros transtornos, por exemplo, transtorno borderline, que a gente escuta muito na mídia, são pacientes que têm as oscilações do humor, têm uma impulsividade muito grande e, diante de frustrações, sentimentos de abandono, eles fazem essas tentativas, igual esse exemplo que eu contei, né, da paciente que o relacionamento ia romper, em um minuto ela jogou álcool e ateou fogo no próprio corpo. Mas ela sobreviveu, né? Para quem for escutar o podcast. Outras causas, né? O transtorno de uso de drogas é causa frequente de tentativas de autoextermínio. É possível também pacientes com uma ansiedade muito intensa, num momento de muita angústia, poderem também realizar. Isso é uma frequência muito menor do que essas anteriores, né? Mas pessoas impulsivas, transtornos do impulso são causas frequentes também. Elas não pensam no depois, né? Elas só pensam no agora. Que é acabar com aquela dor no momento. Uhum. É tão interessante isso que uma conhecida da nossa família, o filho achou a arma do pai em casa, que ficava guardada, e ele já vinha passando por um processo depressivo, e ele chegou a atirar nele mesmo, mas ele entrou num desespero tão grande que ele conseguiu ligar para a mãe dele, ele se salvou também, ficou um tempo internado, em coma, mas depois que ele atirou, ele falou: mãe, eu não queria fazer isso, me perdoa, corre para me salvar. E graças a Deus deu tempo, mas é esse momento, a pessoa está tão desesperada para acabar com aquela dor no momento, eu penso que seja isso, que ela vem a impulsividade, ela toma aquela decisão para acabar com aquela dor no momento, mas ela não queria acabar com uma vida inteira, né? Acho importantíssimo isso que você trouxe, porque é um outro tabu social de que, se a pessoa fez uma tentativa e ela arrependeu é porque ela não queria, ou porque ela não faz é porque ela não quer. Então, esse é um exemplo que a gente vê na prática, assim, com elevada frequência. A pessoa faz o ato e em seguida ela já arrepende. Tomou aquele tanto de remédio, o paciente que liga para o SAMU, o paciente que ligou para o familiar. É porque eu fiz e não pensei, tomei todos os remédios, mas eu não queria. Isso é uma frequência muito maior. Porque, de fato, também eu não vou atender os pacientes que sucederam, né? Eu vou atender os que, com sorte, não conseguiram. E eles realmente, muitas vezes, fazem esse movimento. E a família, muitas vezes, pensa no lado se você quisesse mesmo, você tinha feito direito, né? A gente escuta muito isso, né? É bem cruel essa frase. É bem cruel. Muito lamentável essa frase, né, das famílias.
se você quiser, você faz mesmo. Por que você não faz uma tentativa mais efetiva? E é lamentável, né? Porque quando o paciente tem um sucesso, a família também fica devastada. Assim, pensando casos, né? Por exemplo, ou pacientes que sucederam e tiveram por exemplo, uma causa mais trágica, né? O paciente fez uma tentativa de enforcamento e ficou tetraplégico. Ficou acamado. E a família, isso é assim, devastador. A família fica assim, nossa, por que eu não percebi? Por que eu não fui atrás? Por que eu não levei no médico? Por que eu não escutei? E aí isso é importante a gente frisar, né? Escutar. A gente escuta muito pouco as pessoas. A gente está tão no automatismo, né? Quer ver um vídeo de 1 minuto e parar para escutar alguém, ouvir atentamente. Cada vez tem sido mais difícil, mas a gente precisa escutar as pessoas. E para quem fica também? Por exemplo, se a pessoa consegue, né, realmente cometer o fato e consegue sucesso naquilo, para quem fica é muito difícil também, né? É um trabalho que tem que haver ali com aquela família também, doutora? Exatamente. A gente pensar em suicídio, né? A gente está tratando não só saúde mental, a gente não está tratando apenas do paciente. O psiquiatra que trata apenas do paciente, ele não está tratando, né? A gente tem uma pessoa com doença mental, a família adoece. Então, por exemplo, eu estou tratando um paciente que está com uma tentativa de autoextermínio. Eu preciso dessa família, eu não tenho familiar, eu preciso dos vínculos próximos, dos amigos, contactar. Esse paciente está com uma ideação, vou contactar. O paciente, infelizmente, sucedeu no ato, conseguiu, né, executar o ato suicida. Essa família, esses amigos, eles precisam de uma assistência, né? Quando a família já tem um contato próximo, a gente tem que fazer esse acolhimento. A gente sabe que é um paciente que... Aí a gente já mudou, né? O familiar virou o paciente agora. Ele também pode deprimir. Não infrequentemente, né? Pessoas que têm uma tentativa de autoextermínio, na família essa frequência aumenta. Então, ter familiares com histórico de suicídio é um fator de risco. Você estava me perguntando os fatores de risco. Isso é outro. Esse é um também, né? Eu acho que nesse exemplo que você contou pra gente, deu a entender que seriam mais de uma pessoa. Então, mostrando esse fator de risco elevado, né? Então, uma pessoa suicidou, a gente tem que cuidar desse familiar, porque há uma chance também maior dele vir a ter uma depressão e vir a cometer um ato suicida. E isso que você falou é interessante a gente perceber que a questão, quando você falou da escuta, né? Dessa percepção. Quando tem uma família onde tem maior parte que é homem, né? Vamos supor, pai, esposa e filhos. E aí, o pai já está dando indícios de depressão, né? Aquele sempre falando. O que acontece? Dependendo da criação, homem é um pouco mais bruto um com o outro. Fala, para de viajar. Não quer escutar. Para de bobagem, só. Vai tomar um com seus amigos. Vai não sei o quê. E aí, o que você deixa, você posterga. Você fica postergando e tal. E talvez em buscar ajuda. Os filhos, provavelmente dito, dependendo, como eu falei, da criação, deixa isso de lado. A mãe já não tem um relacionamento tão bacana, né, com o marido ali, porque muitos dos casos a gente vê que o marido e a esposa ali é só de fachada, mas moram juntos, né? Mas dormem às vezes em cama separada e tem aqueles problemas, enfim, familiares. Tem uma harmonia ali, né, no casamento, de fato. E aí vai e acontece o fato, né? Realmente o patriarca, ele vai lá e, né, suicida. E aí gera aquela comoção. Poxa, a gente podia ter escutado, a gente podia ter ajudado. Aí cada um fica se culpando. Qual que é a preocupação ali dos filhos e da mãe?
A mãe preocupa nesse sentido que você falou de, e agora? Será que meus filhos vão fazer isso também? Se estiver num quadro ali depressivo, de ansiedade ou, né? Ou o contrário, nossa, minha mãe está muito sozinha, será que ela pode fazer isso? E aí eu vi um estudo sobre o número de homens versus mulheres. Homem suicida muito mais. Sim. Então, olha essa questão, como é que a gente tem que ver ampla, né, de forma geral. Outro fator de risco, né? A gente foi diluindo eles ao longo da entrevista, mas ser homem é um fator de risco. Tem essa questão cultural, né? Ai, meu Deus. Do homem tem que se mostrar sempre forte, patriarca, aquele que tem que pagar as contas e que tem que resolver. Tem essa... Exatamente isso. Então, o homem não pode demonstrar fragilidade, ele não pode adoecer, porque ele tem que ser o provedor. Isso. E quando os homens são os que menos procuram atenção em saúde no geral. O consultório de saúde mental, ele menos é predominantemente ainda, né? Feminino. Quando a gente atende um homem, a gente já fica pensando assim, a chance desse caso ser mais grave é maior, e é uma percepção real na clínica também. E os homens são os que mais sucedem com sucesso nas tentativas de autoextermínio. E eles fazem tentativas mais graves. Arma, como, por exemplo, esse exemplo, enforcamento. São coisas as principais... mais contundentes mesmo. Né? Pulo do prédio. Aconteceu uma tentativa agora, de... Exatamente. Há pouco tempo, um rapaz aqui de Belo Horizonte, até bastante famoso, ele era professor de pôquer. Ele era bem, assim, um cara bem famoso, assim, que realmente ganhou muitos prêmios e tal. Suicidou, pulou do prédio. E olha, você vê, ao contrário dos exemplos que você deu recentemente, que às vezes a pessoa... Como é que não tem um parâmetro fixo, né? Uma linha única, né? Para a pessoa chegar nesse ponto do autoextermínio. A gente estava falando de pessoas que não têm sucesso, um alto índice, falências, mas a gente tem visto isso acontecer entre pessoas que estão com grande notoriedade, sucesso financeiro, e ainda assim... terminam com a tentativa, aquele né? ator, como é que chama? Robin Williams? Aquele ator? Foi suicídio. Não, pois é. Ele, adorava aquele cara. É isso mesmo o nome dele? Eu acho que não é o Robin Williams. Não, né? É o... Como é que chama? É um que fez aquele Patch Adams, o papel do... O Robin Williams tinha uma doença... Tenho quase certeza ele tinha uma doença grave. Né? Então, se eu não me... Enfim, é um ator. Eu esqueci quem que é o ator agora. Mas, enfim... Acontece, né? Nesse meio. Um cara super bem-sucedido. Teve um grande chefe também de cozinha que ele viajava para o mundo inteiro experimentando as melhores comidas. Enfim, era do New York Times. Ele era, sabe, Antônio Bourdain, muita gente conhece, quem gosta dessa, né, área aí. E é impressionante. Fala, cara, peraí, o cara viaja o mundo inteiro, come as melhores comidas, o cara é cheio da grana. O que mais esse cara quer? É o vazio, né, O que aconteceu, né? É o vazio, não é só grana, não é só essas realizações. Você falou um fator predominante. Às vezes a pessoa não tem espiritualidade, não tem Deus. Como é que fica? Entende? Então, é uma série de coisas ali que a gente precisa, sabe? Pessoas bem-sucedidas, né? Eu vou trazer duas questões opostas para a gente pensar. Primeiramente, é que a gente acredita, né, que felicidade está ligado a ter uma condição socioeconômica boa. Então, se eu tenho uma condição socioeconômica boa, eu vou ser feliz então eu não vou ter depressão. O que não tem nada a ver, né? A depressão é uma doença, ela não tem classe social. Contrapartida, estar numa situação de pobreza, eu estar numa vulnerabilidade social, eu estar doente... E provavelmente, se você tem uma condição financeira, você vai poder cuidar melhor da sua saúde. Sim. Aumenta as chances de depressão e eu vou ter mais dificuldade para me tratar, de ter acesso à medicação, que vai
cronificando, né? Então, isso é um fator. Agora, pare e pensa também na perspectiva de uma pessoa que é extremamente rica. Ela tem um vínculo social mais limitado, porque a gente convive em nichos. Se você tem uma classe social excessivamente elevada, você convive com menos pessoas. Verdade. Você tem uma dificuldade de talvez confiar. As relações, às vezes, podem ser superficiais. Essa pessoa é a minha amiga porque ela gosta de mim ou porque ela tem um interesse. Então, às vezes, as relações também podem ser muito superficiais e vazias em classes econômicas altas. Perfeito. Outra coisa que você trouxe, eu fui pensando, né? Pessoas que também fazem jogos, elas estão ali arriscando, né? Elas perdeu tudo ali num poker, perdeu tudo numa bolsa de valor, ela pode tentar um ato suicida. Porque deixa de fazer todo sentido. A empresa faliu totalmente. Então, necessariamente, ser rico é um fator de proteção, não. Você falou isso, eu queria colocar aquele caso, né, daquele pediatra que tirou a própria vida, né, que foi, assim, uma comoção nacional, porque o cara super bem conceituado, super profissional, né? Todos que trabalhavam com ele falaram que realmente ele amava a profissão, dava de tudo. E uma criança faleceu e veio à mídia, né? Daquela forma, né? Não tão legal que eles fazem, né? Dando aquelas informações. A mídia sensacionalista exatamente. Atrapalha muito também. Sensacionalista. Ele viu aquilo, ele ficou desesperado e acabou tirando a própria vida. Por quê? Já são... É isso. Poxa, eu não sou assim. Né? Eu dei tanto por mim, é assim que vocês me tratam, é assim... Então, o cara achou por bem tirar a própria vida. Então, e é lógico também, gente, a gente não sabe quais outros problemas que ele estava enfrentando. Né? A gente não pode só olhar de uma forma superficial. Tive eu não conheço ele, mas um amigo meu que eu tô rindo, ele contou pra gente que o amigo dele, cirurgião plástico, né, casado com uma médica também, que eu não sei qual é a especialidade, com uma filhinha, o cara tira a própria vida, né, no dia, se não me engano, no Dia dos Pais, um dia antes. Então, assim, é muito pesado, gente. É muito pesado isso. São coisas que... Imagina a cabeça dessa mãe, né, dessa esposa, dessa filha que talvez possa não estar... possa não entender o fato, o que aconteceu, né? Que é muito nova, muito pequena ainda. Mas são questões, né, como a doutora Laine, que a gente tem que ter uma observação. A gente vai ter que tratar aquela família. Ou seja, a família vai ter que ser atendida. E aí é uma pergunta que eu já quero colocar para você. Nós, como leigos, como que a gente pode, né, a gente pode ajudar essas pessoas? Como que a gente... Porque, enfim, se a pessoa não procura ajuda, né, a gente tem que fazer o nosso papel. Como é que a gente pode se envolver nisso? Acho que a gente pode ajudar as pessoas, né, ouvindo atentamente o que elas estão dizendo, né? Elas estão trazendo esse conteúdo de desesperança, com pensamentos de morte, desse aspecto que eu falei anteriormente. A gente não julgar, a gente julga muito. A pessoa fala, na minha vida está muito ruim, e a gente fica julgando, né? Ah, não, sua vida é ótima e tal, né? Você tem uma condição financeira boa. Isso são formas de julgamento, né? Você não tem motivo de você estar assim, você tem um emprego bom. Outra coisa é a gente não dar conselho. Se conselho fosse bom, a gente vendia. Então, a gente não tem que ficar dando conselho para as pessoas. Parece simples, mas é muito difícil a gente só ouvir. Ouvir, estar presente, olhar para a pessoa, escutar, né? Escutar, vou usar um termo mais coloquial, escutar no fundo do coração mesmo. Aquilo que a pessoa está falando. Confiar, falar assim, eu tô te ouvindo, eu tô aqui. Eu tô aqui. Se você quiser, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui. Você quer ir? O que você acha da gente ir lá, marcar uma consulta? Eu vou com você.
Porque marcar o psiquiatra ainda é um tabu enorme. Para mim parece corriqueiro, mas quando alguém chega, né? Ontem mesmo um paciente, nossa, doutora, eu demorei muito tempo para conseguir vir aqui. 10 anos. Não. Meu Deus. Então... Você não estava formada ainda. Você estava estudando. Então, assim, olha, como que é difícil. Porque eu me sinto fracassada de ter que vir aqui e ter que marcar essa consulta. Porque... eu acho que era eu que tinha que dar conta. Então, se a pessoa fala, eu vou com você, olha que bacana, né? Não precisa dela entrar na consulta, mas você saber que tem alguém ali na porta, na recepção, te acompanhando. Parece que esse trajeto da sua casa até o consultório é simples, ele pode não ser, ele pode ser muito difícil. Ou, não tenho, eu acho que está muito ruim. Tenta procurar o serviço de urgência. Eu não tenho plano. O SUS tem os dispositivos, né, que são os CAPs. Os hospitais também podem fazer. O telefone 188. O CVV. O CVV, ele acaba sendo mais interessante para o próprio paciente. Sim. Nesse momento que ele está angustiado, ele procura o CVV. Quando identifica a situação de risco ali mesmo. Isso. Né? Mas ele sempre acionar uma pessoa do convívio ainda pode ser mais efetivo, né? Porque o CVV não vai fazer esse deslocamento. O CVV ele vai fazer uma escuta, mas o CVV, sim, ele é uma ótima opção. Mas para a pessoa que está acompanhando, né? Não ficar fazendo comparação também. Mas você, fulano, não está nessa situação e está bem, e você está numa situação melhor. Nossa, essa é a pior eu já coisa. tive isso e vou superar. Que aí também acaba sendo uma forma de conselho, mudar de assunto. Que foi um exemplo que você trouxe, né? O paciente fala, a família desconversa, não escuta. Então, não mude de assunto. A gente precisa, como seres humanos, a gente precisa de falar de assuntos difíceis. A gente precisa falar sobre morrer, sobre morte, sobre doença, sobre fim de vida. Você trouxe algumas questões, né, da pessoa que vai adoecendo, porque essa é a naturalidade da vida. E a gente quer evitar falar do que é morrer, do meu medo da morte. E aí eu deixo de dar espaço para a pessoa que está pensando em suicídio e falar de uma coisa que é humana, que é o meu medo do que eu não sei. Sim. Tem uma questão muito cultural das pessoas acharem que só procura psiquiatra quem é doido. Isso é normal. Nossa, você já ouviu isso? Eu falei isso recentemente, Gente, né, Ju? eu quero dar um exemplo, mas um exemplo que é meu mesmo. Eu também já passei por alguns problemas, não de pensamentos suicidas, nada disso, mas de impulsões, assim, acho que muito estresse no trabalho, que vai gerando uma certa ansiedade, uma cobrança muito grande, você cobra das pessoas, e quando aquilo não sai da forma que você quer, você acaba estourando, né, com pessoas que não tem nada a ver com isso e tal. E aí, aconteceu que eu briguei muito feio com uma pessoa, né, um amigo e tal, e ele foi super... E ele me ouviu, né, deixou eu literalmente destruir, assim. Soltou os cachorros. Soltei os cachorros. Ele ficou escutando numa boa e tal. Ele foi e chegou numa boa. Depois que eu falei e tal, cara... Deixa eu te falar, você tá muito nervoso e tal. Acho que você tem que procurar ajuda. Isso não é normal não, Cassiano. Ele falou desse jeito. Na hora eu tomei um susto. Eu achando que ele ia me xingar, ele falou isso. Eu respirei e falei, cara, me perdoa. Me perdoa por aquilo que eu falei. Realmente você tá certo. Você não tem nada a ver e tal. E aí eu procurei. Sabe? Eu tinha anos que eu tinha que ter procurado já psiquiatra. Sabe? E não procurei. Só que aí, depois que aconteceu esse fato, eu falei, cara, eu vou procurar. E procurei. E foi super, assim, bacana. Foi ótimo você, né? o atendimento. Depois de lá, eu acabei sendo indicado por uma psicóloga que faço. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ô, gente,
Uma coisa que eu aprendi, se você paga, não sei que vocês, enfim, né, você paga lá uma diarista para você, né, para arrumar a sua casa, R$180, R$200 por diária, e você não tem R$200 para poder pagar uma sessão de um psicólogo, ou 400, 600 numa consulta de um psiquiatra, meu amigo, você está fadado a um insucesso. Porque você tem que arrumar a sua casa interna. É essa que importa verdadeiramente. E não essa casa aí que a gente, né? Muitas das vezes a gente está preocupado com a nossa casa, o cheirinho, bonitinha, limpa, o nosso carro, o nosso escritório e tal, mas a gente não olha pra gente. E uma coisa também que eu aprendi é ter mentores. Ter pessoas que vão ser o seu professor, o coach, né? Como muitas pessoas banalizam aí o nome, mas o coach, né? Que vem da palavra, o professor mesmo ali, é isso. É você estar conectado com pessoas que você está aprendendo o tempo todo, pessoas te ensinando, você tendo essa conexão. Tem muitas pessoas que têm vários podcasts sobre isso, várias pessoas que eu sigo. Então, acaba sendo meu mentor. Ele não sabe, mas acaba sendo o meu mentor, porque eles agregam muito valor no meu treinamento diário, na minha parte psicológica. E aí, eu fui, né, pelo psiquiatra medicado, aí eu sempre vou, né, constantemente. Na verdade, eu até mudei, né, vou até, não sei lá, viu, doutora? Eu vou te cutucar lá, eu vou lá, né, fazer uma visita para você, porque eu preciso realmente voltar. Eu achei fantástico, sabe? Porque a qualidade de vida que eu tenho hoje, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha procurado há 10, 15 anos atrás. Porque a gente é jovem, você está ali, você estuda, você tem seus problemas ali no seu estudo, aí você trabalha também, aí você tem os problemas familiares. É um conjunto de coisas que vão te gerando um estresse tão grande e você acha que é normal. Mas todo mundo a panela de pressão estoura, né? Ah, não, é normal. Não, todo mundo tem isso. É isso mesmo e tal. Vamos. E aí o pessoal começa a inventar maneiras de ser feliz. Aí vem... Cara, às vezes, procura sua ajuda. Vai lá no psiquiatra, vai lá no psicólogo, bate um papo, abre. Você vai começar a ver que sua vida vai melhorando no sentido de que você vai começar a ter um equilíbrio. Porque existem mecanismos e trabalhos a serem feitos. O psicólogo me manda um tanto de coisa para fazer. Escrever, fazer atividades e tal. Sabe? É igual um curso mesmo. Né? Expressar, não ficar só guardando. Não, e outra, eu chego lá, ela... E aí? Como é que foi? De 0 a 10, como é que você tá? Então, tem uma opção de coisa lá que ela me pergunta. E hoje, graças a Deus, eu vou a cada uma vez por mês. Ela já me deu alta. Tipo assim, graças a Deus, eu era toda semana. Depois de toda semana foi 15 dias. Depois, agora, a cada mês. Ela falou, assim como a gente controlado. Assim como a gente previne uma questão de um infarto, melhorando a alimentação, uma pessoa que tem uma diabetes vai prestar atenção também nesse quadro de saúde, que é mais evidente num primeiro momento. A mesma coisa a gente pode fazer através de um psicólogo, de um psiquiatra, cuidar da saúde mental. Mas aí vem o problema, né? Que culturalmente a gente cresce achando que quando alguém procura um psiquiatra, um psicólogo, que é uma pessoa fracassada ou que é doida. É uma bobagem tamanho. Eu mesmo, durante muito tempo, eu tinha esse tabu. Não preciso, dou conta. A gente que tem que se virar e conseguir fazer isso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso que você falou é interessante, porque é o seguinte, como que é essa questão de... como é que eu posso falar? De influenciadores, né? E de pessoas famosas, pessoas bem-sucedidas. Você vê que a maioria dos atores, atrizes, empresários, todos eles têm um psicólogo. Eles não chamam de psicólogo, mas como é que é o nome da palavra que eles falam? Terapeuta. Para falar mais chiquezinho, né? É psicólogo ou seu psiquiatra. Nem todo psicólogo é terapeuta. Então,
Então, é possível ser psicólogo sem ser terapeuta. Sim. Né? Aí eu falo, não... Aí o que acontece? As pessoas começam a procurar. Então, isso já está sendo até mais... Tá se tornando mais normal. As pessoas estão entendendo que precisam disso. Ainda Na bem, época né? da minha mãe, por exemplo, isso não existia, né? Tá... Na época dos nossos pais. Quem que fazia terapia? E hoje nós precisamos, né, hoje gente? Cá para nós, a tecnologia tá nos trazendo o excesso de informação, a gente está sendo bombardeado por muitas coisas, a gente não consegue, muitas vezes, filtrar, né, aquilo que a gente realmente precisa, daquilo que a gente vai consumindo aí em rede social. Por isso que eu digo, gente, dá uma olhada na sua rede social, que não te acrescenta, vai deletando, sabe? Porque é bom você estar conectado com pessoas que vão te agregar valor de alguma forma, né? Que vão trazer conhecimento. Você falando dessa questão de tecnologia, uma situação que eu acho que vem mudado muito também é crianças também vem mostrando bem demais. Essa questão de ter esse... Como é que eu vou dizer? Esse estresse. Estresse e ter essa questão de suicida mesmo, né? Como que tem aumentado isso? Uhum. Esse não é um público que eu atendo muito, porque, como a gente comentou, eu atendo mais adulto e idoso. Uhum. Mas eu atendo um público que me traz muito essa informação, que são professores. Ah, sim. Então, e os pais, né? Que às vezes eu estou atendendo um pai de uma criança. Mas o que a gente tem visto, né? Eu acho que o excesso de telas, e eu acho que né, assim, a gente vem observando isso na clínica. Eu acredito que alguns estudos vão trazer essa de forma mais sustentada. Depois da pandemia, esse retorno das crianças para a escola tem sido muito difícil para os professores. Tem relatos de crianças que começam a tentar autoextermínio em grupos, comportamentos de agitação assim, coletivos em salas de aula. Então, a pandemia foi muito, muito prejudicial para as crianças. A gente tem pouca noção do que isso vai repercutir nessa coorte quando eles virarem adultos. Uhum. Mas a percepção, né, que a gente tem no consultório não é boa. E a gente... O leigo também já tem essa impressão com os familiares, o excesso de telas... esse excesso de informações, as crianças são muito vulneráveis com brincadeiras de risco e anteriormente também a criança ela é mais vulnerável a fazer um ato que pode culminar com uma morte, porque ela é muito fantasiosa. Uhum. Ela é desmedida com o risco. Agora pensa isso, é uma criança que tem esse pensamento. É um risco muito mais elevado, né? Então... E ainda tem a questão das pessoas que fazem vídeos voltados para essas crianças, estimulando elas a isso. E como você disse, elas são muito mais vulneráveis e suscetíveis à influência. A influência, isso. A influência, elas são muito susceptíveis. Uhum. Os adolescentes, eles... também são muito susceptíveis porque eles precisam de estar em grupos. Eles precisam do grupo como um espelhamento, sairmos dos grupos e identificarmos... A gente criar a nossa personalidade é uma parte da vida adulta, do nosso amadurecimento. Então, os adolescentes, eles estão no coletivo, né? São mais propícios a drogas... por isso que eu dou esse exemplo que eu tenho escutado, né, de um adolescente começa a se cortar e 2 e 3 tem acontecido em escolas. Uhum. É preocupante mesmo. Muito preocupante. Por exemplo, quando a gente está falando de criança, igual, por exemplo, na época que meu filho ainda era uma criança, eu percebi alguns comportamentos muito introspectivos e procurei... felizmente, ajuda, acompanhamentos psicológicos, o que foi maravilhoso. Depois de um tempo, e junto foi tratado toda a família que o cercava, pais, avós, pessoas mais próximas, diretamente, o que foi
fascinante, maravilhoso. Mas aí quando a gente é um adulto, que a gente ainda pode tomar as decisões pela pessoa, eu penso que talvez seja um pouco mais fácil, porque eu conduzo para que isso aconteça. Mas e quando já é um adolescente, já é uma pessoa adulta, igual a doutora falou, não, convida, mas e quando a gente começa a enxergar um ponto que isso deveria ser assim, mais ostensivo, como que a gente consegue conduzir uma situação dessa? Ou não tem jeito, tem que deixar livre mesmo? É uma situação... Porque tem hora que fica difícil. notório, né? Que precisa de ajuda, mas a pessoa não vai. Aceita. Isso é complexo porque quando é um adolescente, né, uma criança, ainda você tem um respaldo legal, mas ainda assim é difícil, né, você arrastar um adolescente para uma avaliação, mas vamos pensar, né, o pai tem alguma autoridade, né? Inclusive jurídica, né, a gente está com um advogado aqui. Mas quando a gente está pensando em adultos, isso é difícil, porque como que um leigo vai conversar e, vou usar a palavra, convencer alguém? Nem sempre o psiquiatra também consegue convencer alguém. Por isso que existem também situações que a gravidade é extrema, que a gente pode usar medidas involuntárias. A pessoa realmente está se colocando em risco. Isso aqui, você não está mais possível de responder sobre si. Você está com o seu juízo alterado. Mas entre essa situação que eu estou incapaz de fazer um julgamento bom para mim e a pessoa, eu ver que ela não está legal, ela é difícil. Eu acho que consiste ainda em escutar, conversar, não brigar, não confrontar. Confrontar sempre é desfavorável. Então, tentar convencer, olha, não está legal. Tenta usar coisas que façam sentido para aquela pessoa. Olha, isso pode estar repercutindo com o seu filho, se isso é uma coisa que faz sentido para aquela pessoa, o filho, né? Porque para outras podem não fazer sentido. Vamos lá, eu acho que isso é um tabu. É difícil eu trazer uma frase muito genérica, porque eu tento talvez fazer uma orientação quando algum familiar traz isso, eu tento escutar alguma coisa que possa ser um gancho de vinculação para aquele familiar vir, e a situação saiu fora do controle, eu também preciso orientar quais que são as medidas que a gente faz numa situação que isso perdeu totalmente o controle, né? Às vezes é acionar o SAMU, às vezes é acionar e levar para um serviço de urgência. Então... Não, muito bom, doutora. Quero agradecer imensamente a sua presença, esse nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor. Espero que os ouvintes e os telespectadores tenham gostado. E espero também que, se alguém precisar aí de ajuda, tem o telefone 188, né? Busque ajuda profissional. Busque pessoas, né? Que às vezes você ali não tem uma relação muito boa ali com os seus familiares. Muitas das vezes é até por isso que você está passando, né, por esse problema ali de estresse, de emoções ali. Procure um amigo, você tem que procurar pessoas. Encontrar uma rede de apoio. Uma rede de apoio de qualquer, né, de alguma forma, como você falou, né, doutora Laia? Porque a gente não sabe, é muito difícil a gente conseguir... assim, a gente tem as percepções, a gente encontra, né, os detalhes ali, mas a pessoa precisa também externalizar um pouco. E se torna um pouco mais difícil de pessoas introspectivas. Então, quem está escutando também, a gente precisa ter a sensibilidade de entender isso, né? De ver que aquela pessoa não está boa, chegar a tentar conversar, né? Já aconteceu eu perceber, mas a pessoa não se abre, e aí você preocupa, e você tem que falar com alguém que é da família, alguém. Então, sim, é tentar realmente buscar procurar a ajuda de todas as formas, pesquisar na internet, tem várias dicas, né? Como a doutora Laiane também falou, tem vários órgãos aí que você pode,
né, entrar em contato e buscar melhores soluções. O que a gente não pode deixar é para depois, porque o depois pode ser tarde demais. E aí é aquela sensação de culpa que nós vamos ter. Poxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia... Aí daqui a pouco você que tem que ser tratado, porque você está se culpando, isso pode gerar mais um estresse, pode gerar problemas, né, psicossomáticos, e aí vai, né, te trazer problemas também. Pode falar, doutora. Acho que queria até finalizar, assim, como não acho que todo mundo tenha que procurar uma ajuda psicológica. Mas a pessoa, ela tem uma questão, ela tem psicológica... Fazer um corte, né? Fazer uma finalização. Não significa que todas as pessoas precisam procurar uma ajuda de um profissional de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. Mas as pessoas, elas têm uma questão, ela tem uma angústia... Ela percebe que está saindo do jeito dela de ser, ou outras pessoas estão me alertando que eu não estou legal, que estão vendo que eu estou diferente. Procura uma ajuda. Não são todas as pessoas que vão precisar de ajuda psicológica. Tem pessoas que têm uma vida tranquila, resiliente, que superam as adversidades. Isso existe. Mas você está com um sofrimento? Procure uma ajuda profissional. E procure a sua rede de apoio. E mais do que isso, do que procurar a sua rede de apoio, às vezes a rede de apoio que você tem é uma rede de apoio que pode ser financeira, mas não é uma rede de apoio de escuta. Procure uma rede de apoio que te escute, que você vai ser acolhido numa escuta. Isso que é o importante. Não, perfeito. Então, quero agradecer, doutora Laiane, agradecer também Juliana Souza, Isabela Fernandes aí, pelo nosso bate-papo. E esse foi mais um episódio podcast Seguro e Médio Gestão de Risco Profissional. Um canal para saber tudo sobre a área de saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar seu like. E se quiser saber mais sobre este assunto, entre no link que está logo abaixo, ou o link da biografia do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio.